pessoal? Olá, queridos. Hoje a gente está aqui para falar sobre imutabilidade. O que é isso? É exatamente quem é você diante dos teus desafios, diante das tuas guerras, diante das mudanças, diante até dos nãos de Deus, não é? Diante das situações inusitadas que você não queria estar passando, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, imutabilidade. Ser imutável, né? Manter a sua essência, manter a essência de Deus dentro de nós, não é isso? Isso mesmo. Lá em Malaquias 3, do versículo 6, a palavra diz, o Senhor, ele diz, não é? Eu sou Deus e não mudo. Deus, ele é imutável. Nele não há sombra de variação. Hebreus 13 também fala no versículo 8, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquela pessoa que fala assim, nossa, ele é o mesmo, desde sempre, não muda, né? Exatamente. Não é assim? Mateus 24, 35 também diz isso. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer. Guarda uma coisa, no meio da pandemia, Deus não mudou. A sua palavra não foi alterada. Nada mudou espiritualmente. Nós é quem muitas vezes mudamos no meio do caminho. Exatamente, a gente vê na Bíblia alguns exemplos, né? Por exemplo, Pedro, quando Jesus foi crucificado, ele ficou desorientado, voltou a pescar, né? Em outro momento, quando ele estava andando sobre a água, não estou falando mal de Pedro aqui, né? Mas quando ele estava andando sobre as águas, o que ele fez? Ele começou andando sobre as águas, olhando para Jesus, daqui a pouco ele começa a olhar para o mar, para a tempestade, para as situações, e ele começa a afundar. Por quê? A sua fé, naquele momento, ela passou por uma mutação que não pode acontecer na vida de um servo de Deus, não é isso? Exatamente. Então, queridos, é o seguinte, sentimentos vão e vêm. Nós somos feitos de sentimentos e diante de circunstâncias, não é, inesperadas, nós temos sentimentos que alteram, que oscilam, não é? Mas o que fica é aquilo que nós produzimos em todo o tempo, não é? Nesse momento é bom, no momento que não é tão bom, não é? E situações também vêm e vão. E a palavra que nós temos para você hoje é permaneça firme servindo a Deus. Uma das coisas que mais me chama a atenção na história de Daniel é que, diante da ameaça da cova dos leões, ele permanece imutável, ele não altera a sua rotina espiritual. Uma loucura, lá no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, fala que quando ele soube daquela sentença, daquela escritura, a notícia ruim chegou nos ouvidos de Daniel, na minha tradução, né? O que ele fez? Entrou em casa, ele foi lá no seu quarto, onde de maneira rotineira ele ia lá, de maneira imutável, ele ia lá orar, ele foi lá, de janela aberta, virada para Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelho, ele orava, dava graças a Deus diante de tudo aquilo como ele costumava fazer. Não é? Exatamente. Então é o seguinte, quem está cheio do Espírito Santo recebe essa imutabilidade, essa constância, não é? Ele continua servindo a Deus porque essa é uma característica do próprio Deus. Lá em Romanos 8, 38, tão conhecido, a palavra diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que nós precisamos nos perguntar hoje é, será que nós podemos dizer, né, nada me separa do amor de Deus? Será que eu posso dizer isso? Nem altura, nem profundidade, nem pandemia, nem dificuldade financeira. Será que eu posso dizer que não tem nada nesse mundo? Será que a pandemia alterou a tua rotina espiritual? Será que você é o mesmo desde que tudo começou? Diante de uma circunstância... Porque fechou a igreja, então eu oro menos, né? Pois é. Será que você só lia a Bíblia, só ouvia a palavra, só louvava a Deus enquanto estava tudo, entre aspas, normal, não é? Então essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Permaneça firme, imutável nas tuas convicções, na tua fé, porque aquele que vem virá e não tardará na tua vida. Exatamente. O Salmo 101:6 fala que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis, os imutáveis da terra. Né? O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que não se abalam, que não alteram nada, que não mudam, que permanecem fincados no Senhor. A gente pode falar do Salmo 20 também, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos.
mas nós confiamos no poder do nosso Deus, né? Eles tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e somos imutáveis. Isso. Permanecemos de pé. Então permaneça de pé, imutável, que você possa trazer para você essa imutabilidade, que é uma característica de Deus, e você vai ser abençoado, você vai chegar até o fim e vai poder, né, comemorar a tua vitória, porque o Senhor vai te abençoar nessa imutabilidade. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.